Olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, de segunda a sábado, pelo menos, do nosso canal do Jesus Redivivo, onde nós trazemos as palavras do nosso benfeitor inesquecível, Emmanuel, evangelizador do Brasil, através da maior antena mediúnica de todos os tempos e que fez de mediunidade e amor quase que um só conceito, nosso inesquecível Chico Xavier. Gente, nós estamos com o livro há 2000 anos, não é? Onde Emmanuel, o senador Publio Lentulus, naquela época, estava ali presente, participante, com observações e intervenções nos bastidores da condenação de Jesus. Ele realmente, gente, estava muito impactado por nosso Senhor Jesus Cristo, mas a autoridade da época, o valor por tudo aquilo que ele acreditava em Roma, impede realmente de aderir a nosso Senhor naquele instante, não é? Então ele permanece numa situação que vai contagiar todos aqueles que tinham um pouco de consciência, não é? Percebendo toda aquela movimentação e com medo de muitas vezes serem condenados também pela sociedade da época, eles acabam abrindo mão de estarem a favor de Nosso Senhor, desculpem, mas é essa a situação. Então, olha só, gente, vai chegar agora um outro momento interessante também, conhecido, que cabe à nossa reflexão. Diante de toda essa pressão, diante de toda aquela situação que já começavam realmente os sacerdotes da época estavam começando a criar um problema muito grande, não é? Pilatos enterrou a fronte nas mãos como a refletir maduramente naquelas ponderações, não é? Mas antes que pudesse externar a sua opinião, eis que o servo aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar a vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes do César, compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo e colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumir atitude decisiva sem perda de um minuto. Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos. Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E procedendo a este ato, que o celebraria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deve ser traduzido por lugar da caveira. Gente, mais uma passagem célebre, não é? Que é a lavagem das mãos, uma atitude que tinha um significado, não é, emblemático de que Pilatos estava, né, se eximindo daquela condenação. Né? Ele, por si, estava se eximindo, mas também não estava fazendo nada em favor de que ela não acontecesse, não é? A pressão, não é, gente, em que ele é colocado, porque aqueles religiosos de então, eles eram muito ardilosos, não é? Eles começam a fomentar a multidão contra a atitude de Pilatos, muitas vezes duvidando até da sua atenção para com o César, não é? Da sua fidelidade, melhor dizendo, ao imperador romano. E aí, realmente, Pôncio Pilatos fica numa situação muito delicada, ele fica pressionado de uma forma que não há como proceder de outro jeito, e ele condena Jesus à morte não sem antes, lavar as suas mãos, não é? Então, gente, aqui vai se tornar o ato que vai celebrizar Pilatos, como diz Emmanuel, por toda a eternidade, que é o ato pusilânime, não é? Ou seja, a falta de coragem de fazer aquilo que era o certo, mesmo sob risco de determinadas vantagens que ele possuía como procurador romano. Então, o medo naquele momento de perder a todos o seu título,
a toda aquela situação da qual ele era cercado como autoridade do templo, ele toma uma decisão sabendo que era uma decisão injusta e tenta, através de uma atitude cerimonial, demonstrar para aquelas poucas pessoas que estavam com ele que ele, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo, que ele estava cedendo a pressões. Mas é como nós falamos, gente, se nós, colocados na vida, temos condição de lutar pelo acerto, pelo justo, pelo verdadeiro, nós não podemos nos eximir, né, de agir da forma correta, unicamente porque a grande maioria continua agindo da forma errada. Não é? Isso é um desafio para nós que somos aprendizes do Evangelho, porque nós vamos cada vez mais, o nosso entorno vai fechando o cerco, não é? vai nos impulsionando para que a gente tome decisões equivocadas. E aí depois a gente não tem como voltar atrás depois de feito. Né? Não adianta nós falarmos, mas eu não achava que tinha que ser assim, eu fiz porque todo... Mas quando se tem a consciência desperta, gente, o melhor a se fazer é não cometer o erro. Porque a dor de remorso de quem tem a consciência desperta é muito maior de quem não a tem. Então, nós que já tivemos a iluminação do raciocínio, do coração, através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, temos que tomar muito cuidado para não ceder a certos caprichos da multidão que nos envolve, a ceder a opinião dos outros, que muitas vezes são afetos, são pessoas que convivem conosco, e nós nos vemos obrigados a tomar certas decisões que não gostaríamos, sabendo que não vai ser correto, né? Mas unicamente para evitar maiores discussões. Não é? E às vezes, gente, para ser cristão, para ser espírita, nós temos que ter um pouco de coragem. Nós falamos isso para nós mesmos, né? Nós temos que ter um pouco de coragem de nos diferenciar da multidão. E é muito difícil, porque a gente pretende fazer um misto de religiosidade com vida na terra, com vida ilusória. Então a gente meio que não adere totalmente ao cristianismo no nosso coração. Ele é o cristianismo de circunstâncias. Né? Em alguns momentos nós estamos ali numa postura realmente exemplar, mas quando somos chamados a certas decisões perante os nossos irmãos de humanidade, nós muitas vezes ficamos com a ilusão. Depois lavamos as mãos, não, a gente não queria que fosse assim, mas todo mundo queria, então a gente acabou ficando quieto, que é a pusilanimidade, que Pôncio Pilatos traduziu tão bem como um símbolo que consta no Evangelho. Nós não podemos ser mornos, gente. Nós temos que ter a postura, nós não podemos estar querendo agradar todo mundo, não dá. Não dá, gente, não dá. Nós temos que viver na terra sem ser da terra. As pessoas precisam saber que certas insinuações e pedidos em nós vão bater na parede, porque nós não vamos realizar, nós temos princípios. Nós não podemos deixar que o mundo nos converta. Nós não podemos aceitar isso, gente. É um desafio grande que o cristão enfrenta e nós vamos enfrentar cada vez mais, porque a situação vai apertando. Se nós cedermos, depois nós mesmos vamos chorar arrependidos, porque é a grande oportunidade da nossa vida como espíritos, essa existência na Terra, nessa época de transição. Gente, um grande abraço para vocês. Amanhã nós vamos partindo aí já para o final dessas narrativas de Emmanuel a respeito da vida de Jesus, nosso Senhor, lá no livro há 2000 anos, né, da sua condenação, julgamento, condenação, a crucificação, né? Nós vamos aí Emmanuel como personagem ali ativa no processo, na pele de Públio Lentulus, o senador romano. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.